Bom dia, quinta-feira, dia 17 de julho. Hoje nós começamos o dia com um aspecto bem legal entre Lua e Vênus. Lua em Áries, Vênus em Gêmeos, mais dinâmico, descontraído. E aproveitamos ontem à noite, né? Quem estava atento aqui às reflexões diárias, para melhorar, então, o campo das buscas aí com os assuntos de prosperidade, diversão, entretenimento, campo artístico, um dia interessante para experimentar, assim, alguns caminhos novos, enfim, né, mais descontraído, bem leve. Bom, o momento perfeito desse aspecto foi a 1h44, no horário de Brasília, no comecinho do dia, e a Lua seguiu para um trígono a Mercúrio às 4h20. E só que assim, o trígono é um aspecto bom, Mercúrio em Leão, a Lua em Áries, um trígono do fogo, mais empolgado, firme, né? Assim, bem posicionado com voz, comunicação, interesse e opinião, mas Mercúrio basicamente zero de velocidade. Amanhã ele vira a direção para o movimento retrógrado. Então, essa virada no sentido de clima, de ar, e pensando no sentido eletivo, para os temas que envolvam comunicação geral, os assuntos que dependem de estudos, por exemplo, temas mais analíticos, o trâmite natural das coisas, assuntos eletrônicos, sinais e tudo mais, não é assim exatamente bom. Podemos ter aí algumas questões de entraves, né? Mas até que a virada de direção, como ele volta aos graus onde ele já passou, cria esse campo de reorganização, né? Ou reajuste, ou voltar a resolver questões, enfim, né? O movimento retrógrado, ele é um prejuízo para o planeta, mas no sentido dele voltar, né? Ele passa pelos graus que ele já passou, está numa direção contrária, né, à direção natural dele, isso pode, em termos de temas, ter uma configuração de reajustes, né? Não que o Mercúrio em Leão seja muito voltado para negociações, uma coisa mais apaziguada, porque tem uma predominância aqui de secura, né? Mas, assim, vamos pensar assim, que cumprindo processos, acaba reajustando. Então, essa virada de quinta para sexta vai pegar um pouco disso. Talvez esse trígono não tenha sido muito aproveitado assim, né? Agora, hoje, depois desse trígono, a Lua vai seguindo para a quadratura com o Sol, que vai marcar a fase minguante, última fase do ciclo lunar. Só que aqui a gente tem um benefício mútuo, né? Porque o Sol está em Câncer, que é o domicílio da Lua, a Lua está em Áries, que é a exaltação do Sol. E isso vai criando pelo menos um campo em que um toma lá da cá, assim, atende a um e atende a outro, né? Não é nem 100% para um, nem 100% para o outro, porque é uma quadratura. Então, é aquela coisa do mais ou menos, sabe? Assim, diante de situações problemáticas, se encontra o caminho, dá-se um jeito ali, as coisas acabam meio que se resolvendo, né? O que acaba sendo interessante para final de ciclos, se a sua intenção for finalizar algum processo de trabalho, algum projeto, algum negócio, qualquer coisa, né? Uma conversa, enfim, acaba sendo bem interessante, porque mesmo sendo um aspecto difícil, como se tem uma recepção mútua, eu penso que diante dos problemas se encontram caminhos e meio que as coisas se acalmam assim, né? Acaba tendo pouco disso. E às 21h37, agora, gente, é uma quadratura. Eu não recomendo, assim, para inícios, principalmente no sentido de grandes jogadas. Seja início de um projeto, início de uma aventura, de alguma coisa marcante. No plano financeiro também já tem que ter cautela. E basicamente porque a gente pega a virada de quinta para sexta com o Mercúrio mudando, virando a direção. E para temas assim comerciais ou assuntos burocráticos, ou essa temática de banco, por exemplo, empréstimos, resgates, aplicações, né, esse campo das finanças, já fica assim meio distorcido, né? Ele fica com um potencial um pouquinho assim de retomada, né? Então não é exatamente favorável assim para novas coisas, a menos que você esteja mesmo assim tentando retomar alguma coisa perdida aí no meio do caminho para consertar, né? Tentar resolver, né? E depois que a Lua passa pela quadratura com o Sol, ela vai ficar fora de curso até amanhã às 4h58 da madrugada, quando ela ingressa em Touro. Então, nesse meio de caminho é que a gente tem o Mercúrio virando a direção. Ele vira a direção 1h44 da sexta. Então, a gente tem a Lua fora de curso, o Mercúrio virando a direção. Esse período da 21h37 até as 4h58, para inícios, não é bom, porque vai intercalar essas duas configurações prejudiciais, né? Então, cautela. Agora,
No sentido de clima, quando a gente vai ter a Lua em Áries ainda, quando o Mercúrio virar a direção, é um pouco agitada, né? Então, assim, em termos de imprevistos, notícias, assim, de clima geral, ela fica um pouquinho barulhenta, né? Um pouquinho ansiosa, assim, uma coisa mais agitada. A Lua ingressa em Touro, e depois que a Lua ingressa em Touro, ela vai se aproximar do sextil com Júpiter. E como esse sextil ele vai ser perfeito à noite, lá para o meio da noite, já quase 8 horas, a gente vai sentindo o aumento dessa influência como alguma coisa muito próspera, beneficente, acolhedora, abundante mesmo, e no sentido de clima mais calma, né? Então, aí já vai ficar bem legal, inclusive para se aplicar mudanças, para tentativas de assuntos relacionados à abundância de maneira geral, plano fértil, criativo, dar vida às coisas, né? Mas é um perfil muito próspero, especialmente para todos os temas de Júpiter, né? O da Lua ali no signo de Câncer, que envolve o processo criativo, gerador, mas também as viagens, o campo da justiça, uma coisa mais apaziguada, os assuntos humanitários, beneficentes, uma coisa bem generosa e acolhedora, fica presente. E amanhã a gente vai ter mais coisas. Então eu volto amanhã para a gente falar, porque tem ainda o sextil entre Mercúrio e Vênus, tá? Aí amanhã a gente conversa mais, mas aproveitem a quinta como der, então, né? Até a noite vamos sentindo a influência da quadratura Lua e Sol aumentando. Ótima quinta para vocês, então até amanhã. Até mais.